Olá, este encontro que você vai assistir agora aconteceu no dia 3 de março de 2021. Nele nós começamos conversando sobre ter pensamentos negativos, ter pensamentos positivos, qual o real poder desses pensamentos. Depois nós continuamos conversando sobre o perdão que um curso em milagres ensina, né? Como a gente pode estar alegre aqui neste mundo enquanto esse perdão vai acontecendo. E também falamos sobre o perdão ser uma ilusão, não é? Por que ele é considerado uma ilusão em um curso em milagres? Nós esperamos que esse vídeo ajude você a compreender um pouquinho mais um curso em milagres, que seja útil em muitos sentidos. E se você gostou, se ele foi útil para você, por favor, inscreva-se no canal, dê um joinha para a gente, faça um comentário, nós agradecemos muito. Boa noite a todos. Muito obrigada, gente, por vocês estarem aqui, né? Muito obrigada por nós conseguirmos fazer mais um encontro para a gente conversar um pouquinho sobre um curso em milagres. E eu vivo agradecendo todo mundo, né? E tem um agradecimento especial que eu acabo não falando, né? Esses encontros não aconteceriam se o Rodrigo não estivesse aqui, viu, gente, tá? Então, o Rodrigo é o cara, né? É o cara, ele não quer nem aparecer, mas ele está aqui pertinho, ó, tá bom? Então, se não fosse ele, a gente não teria nenhum encontro. Então, todos nós podemos agradecer, porque eu de tecnologia, zero, tá bom? Bom, eu queria começar aqui com a Ceci, porque ela me fez uma pergunta hoje à tarde, e a gente vai juntar sobre isso que a gente queria falar hoje, que a gente quer falar hoje, né? Sobre como que o curso fala sobre pensamentos positivos, pensamentos negativos. Ele não fala literalmente assim, tá bom? Mas aí a gente vai ver como é que ele fala para nós desse jeito. Ceci, fala lá o que você queria, por favor. Então, o que eu queria é que quando eu li essa aqui, quando você fala aqui naquela chamada, o autor do curso quer dizer perdoar é que lembrar apenas os pensamentos amorosos e esquecer quer dizer, lembrar dos bons e esquecer dos ruins. Mas eu já li no curso e já vi muita gente falar, tudo é a mesma coisa. Não existe pensamento bom nem pensamento ruim, tudo é uma ilusão. E aí me vem aqui com essa proposta, não, lembra do passado. Ora, eu vivo no passado com os pensamentos bons. E fiquei até triste, que eu digo, caramba, era o que eu tinha de bom, tirou também. E junto com o bom. E aí agora vem com essa proposta, eu gostaria que nos esclarecesse sobre isso, que eu quero dormir tranquila hoje, tá? Então, era isso. Então vai, minha linda. Vamos começar por esse, daí a gente vai falando sobre tudo que a gente se propôs aqui. Eu espero que todo mundo também me ajude, que vão me dando os palpites e que vão me ajudando a lembrar de algumas coisas, tá bom? Então, assim, ó, Ceci, tem um pedacinho, tem uma linha de baixo dessa, né? Que eu não falei de propósito na chamada, entendeu? Para a gente poder conversar sobre isso. Mas ele fala assim: então, mas só que a seleção desses pensamentos, essa seleção tem que ser do Espírito Santo, tá? Porque se a gente seleciona os pensamentos, essa seleção vai ser sempre alguma coisa que nos remete a uma dependência. Então, veja, vamos começar do começo, tá? Vamos começar do começo. Ui, caiu esse trequinho aqui. Ó, a memória não. Deixa eu pensar aqui, como é que eu posso falar isso com vocês? Veja, os pensamentos amorosos, aliás, começar pelos da Ceci, né? Pela pergunta dela. Os pensamentos amorosos ou os pensamentos alegres, gente, que podem ser do passado, que podem ser de agora, que pode ser para um futuro, esses pensamentos todos, eles continuam sendo ilusórios, mas eles são, mas não necessariamente não têm valor,
tá? Eles são ilusórios porque eles ainda são seccionados, tá bom? Então, eles são separados, né? Eles são separados. Por isso, dentro do mundo das formas ou do mundo de separação, tudo é uma ilusão, segundo este curso, ok? Porém, é assim, os pensamentos amorosos ou os pensamentos alegres, eles são o reflexo do amor de Deus aqui, tá? Eles são sempre esse reflexo. Eles continuam sendo ilusórios, eles continuam, por quê? Porque eles fazem parte de uma coisa separada. Eu não sei quais são as suas vivências, tá certo, Ceci? E nem você as minhas. Mas, na verdade, no conteúdo, como eles são alegres, então, no conteúdo, eles são um reflexo de Deus aqui. Na particularidade, por exemplo, a gente, sei lá, estava numa rodinha na família e contou uma piada, quase morremos de dar risada, e aí essa risada descomprometida também, que são esses momentos alegres de junção, eles também são reflexo de Deus aqui, tá? Então, tudo isso, só que continua sendo ilusório? Sim, porque primeiro, eles dependeram de alguma coisa, não é? Eles dependeram de uma piada ou dependeram de uma situação que a gente acha gostosa e alegre. Então, é nesse sentido, mas não quer dizer que eles não tenham valor, tá? Porque aqui eles são o reflexo do amor de Deus. E, veja, por que então que eu falei, né? Vamos ver o que o autor do curso fala sobre selecionar os pensamentos, né? Selecionar os pensamentos. O que ele diz disso? Ele diz assim, ó, o Espírito Santo vai selecionar para você. Por quê? Porque, veja, eu, Maria Amélia, vou relacionar a minha alegria a alguma coisa específica, tá? Então, eu vou relacionar a minha alegria dependendo de alguma coisa. Então, se depende de alguma coisa, veja, vamos supor que eu tenho uma pessoa que eu goste muito, que é uma amiga e tal, e assim, os momentos que eu já vivi com ela, eles foram ótimos. Daí, ou essa amiga, essa pessoa amiga, ou ela faz alguma coisa que eu não gosto, tá bom? Ela faz alguma coisa que eu não gosto e isso daí me decepciona, ou ela morre, por exemplo, e daí eu fico assim, sem o meu objeto de fonte de alegria. Eu não sei se isso está claro para vocês, e se não estiver, a gente vai interrompendo. Veja, o que a alegria de Deus, ou a alegria, os pensamentos selecionados pelo Espírito Santo, tá? Vamos lembrar que o Espírito Santo é a parte da mente da gente que ainda pensa com Deus, ok? Então, selecionados por ele, a gente não corre esse risco, tá? Selecionados por nós, eles podem correr o risco da gente não ter mais. Então, a gente não tem... Veja, mesmo quando alguém, sei lá, chateia a gente por algum problema, né? Vamos lembrando que tudo que a gente fala aqui são os nossos amores especiais, né? E eles são especiais porque eles mudam. Então, a gente depende deles. Aí, de vez em quando, eles mudam. Então, é por isso que é o especial. Eles vão sempre tentando sanar a minha carência especial, ok? Quando o Espírito Santo como fala, que seleciona para a gente as memórias, tá? Quando é ele que seleciona, elas ficam ali. E essas memórias, elas não são só uma memória dos fatos em si, mas elas são uma memória do nosso sentimento, daquilo que ficou, essa memória alegre, que reflete o amor de Deus, né? No mundo que pensa que é separado dele, essa memória, ela também é uma memória, é esquisito falar isso, mas tem uma parte específica no curso que fala sobre isso, tá? Hoje, na verdade, eu não me lembro onde mas outra hora a gente pode falar. Ele fala que essa memória selecionada por ele é uma memória que pode ser do futuro, que a gente sempre acha que a memória é do passado.
O Espírito Santo vai tirando tudo aquilo que não é memória amorosa ou memória alegre, para que a gente se lembre, né? Para que a gente se lembre daquilo que sempre foi, que é, né? Eu falo futuro, que é porque a gente tem um tempo linear, mas na verdade é uma memória do presente, né? Uma memória do presente, aquilo que a gente nós nunca nos separamos de Deus. Então a memória de estarmos com Ele é uma memória presente. Então, é muito esquisito quando a gente fala isso, porque para nós a memória está ligada ao passado, né? Para todo mundo a memória está ligada ao passado. Para nós aprendemos assim. E aí o autor do curso fala, não, você acha tudo isso muito esquisito, mas o que nós precisamos é ter uma memória presente. Então, eu só juntei essas coisas, primeiro porque eu queria esclarecer isso para a Ceci, e depois porque eu quero entrar mesmo nessa coisa que não é só a memória, né? Mas que são os pensamentos, tá bom? Porque também que eu quis esse tema, né? De pensamentos negativos primeiro, pensamentos positivos, porque eu tenho recebido perguntas, né? E pessoas que vêm falar comigo ainda com muito medo de ter pensamentos negativos, ok? Primeiro, peraí, gente, antes de continuar, Ceci, tá respondido? Tá respondido e compreendido. Ah, fico feliz. Então você vai dormir gostoso hoje, né? Então, então tá bom. Então tá bom, amor. Imagina, linda. Então vamos lá. Porque como Vamos voltar um pouquinho. Como é que o curso fala para a gente desde a primeira linha? Ele não fala com estas palavras, mas é isso que ele fala desde a primeira até a última, em todos os livros, tá? Nos 4 livros. Olhe para a sua mente. Examine a sua mente. Veja o que você encontra ali. Ele fala isso para encorajar a gente para olhar para dentro. Porque sem olhar para dentro, a gente não sabe o que tem lá, ok? A gente não vai saber. Então a gente precisa olhar. E aí, só que na amorosidade que não é deste mundo, né? Na amorosidade do autor do curso, que não é deste mundo, ele vem junto com a gente para olhar. O que eu queria brincar um pouquinho com vocês é para pensar nisso, ó. As pessoas, pelo menos as que vêm falar comigo, elas falam assim, eu não posso ter esse tipo de pensamento, sabe? Eu não posso mais ter esse tipo de pensamento. Não, e os pensamentos negativos, sabe? Olha o que eles estão, olha o que está acontecendo, né? Eu tenho esses pensamentos negativos, como se esses pensamentos fossem se concretizar ou se manifestar, ok? Agora, quando eu pergunto para elas, ok, então eles têm esse poder? Tem. E os pensamentos positivos, não têm? Bom, é muito esquisito, não é? Como é que a gente tem um medo enorme dos pensamentos negativos se materializarem e a gente não tem medo nenhum ou não acredita, né? Não acredita de jeito nenhum que os pensamentos positivos podem se materializar, tá? Então, eu estou falando materializar, que é uma palavra que o curso nem usa, tá bom? Ele fala, na verdade, manifestar, né? Ele nem usa essas palavras, mas é algo para a gente parar e pensar. Por que a gente tem tanto medo dos pensamentos negativos? O autor do curso diz o seguinte: os pensamentos negativos trazem, né, sensações ruins, sensações não gostosas, né, e tal. E isso, claro, traz medo, né, e eles trazem medo. Mas ele diz uma coisa assim, se você olhar para esses pensamentos, que é o que a gente já falou 1 milhão de vezes, né, que são os pensamentos de medo, se você olhar para eles perdem o poder, né? Eles perdem o poder de te provocar medo, ok? De te provocar medo. Então, veja, o que a gente precisa fazer com esses pensamentos negativos? Olhar para eles, tá? Olhar para eles. Eles fazem parte deste mundo.
Por que que eles fazem parte desse mundo? Porque aqui não tem nada que não tenha dois. Se tem pensamento positivo, tem que ter o negativo, tá? Se tem pensamento de luz, tem que ter o de sombra. Mas quando a gente vai confiando, né? Cada vez mais a gente vai confiando no autor do curso, cada vez mais a gente vai confiando que ele tá junto, ele nunca vai deixar a gente. E essa confiança vai sendo conquistada, né? Ela vem aos poucos. Cada vez que a gente pensa nisso, a gente vê que não tem problema ter esses pensamentos negativos, porque eles não são nada, tá? Eles não são nada, ok? Eles são só o reflexo do medo, né? Que aconteceu desde a diminuta e louca ideia, ok? Então, de separação, né? Para quem está novo no curso, diminuta e louca ideia é uma ideia que só surgiu naquilo onde nem poderia surgir, mas ao mesmo tempo que ela surgiu, ela sumiu. Então, o que a gente está vivendo num mundo onde tem um monte de medo? A gente está vivendo o reflexo, né, de uma crença, não é? É um reflexo de uma crença, ok? Não é nada mais do que isso. Porém, meninos e meninas, a gente não acredita nisso ainda. A gente vai indo aos poucos e a gente vai acreditando, a gente vai confiando nisso que o curso fala aos poucos, tá? Então, por enquanto, é tudo muito real para nós, e aí a gente vai indo, né? A gente vai tirando a realidade devagar e principalmente, né, com as coisas que são mais fáceis para a gente, tá bom? Com umas coisas que são mais fáceis. E, bom, eu gostaria que então alguém falasse alguma coisa, porque tem partes ali no curso que a gente pode falar junto, mas se vocês trouxerem aquilo que vocês estão pensando, se vocês, e dúvidas ou tudo, oi, Naldo, né, já falo, Oi, aí vai ficar mais legal. Tudo bem, amor? tudo bom? Eu tenho uma dúvida Por favor. sobre as ilusões que você falou. Eu li no curso sobre o perdão, que era mais ou menos de que o perdão também é uma ilusão, mas que ele serve para que a gente se lembre, né, de Deus, enfim. Uhum. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, do perdão, dessa ilusão e o perdão. Tá, claro. Assim, do perdão sendo uma ilusão, né? Isso, Isso. essa explicação, assim, que eu me perdi um pouquinho. Não, mas vamos lá. É assim mesmo, Naldo. Ó, veja. O perdão, ele é uma ilusão, tá bom? Por quê? Porque ele desmancha a realidade de qualquer coisa aqui. O curso chama o perdão de a única ilusão que vai levar à realidade, tá? Então, ele é assim, como o perdão que ele ensina, né, que é o perdão verdadeiro, que ele ensina, ele desmancha a realidade das coisas, por isso que tudo, absolutamente tudo, é perdoável neste mundo, tá? Então, ele é a ilusão, ainda é uma ilusão, vamos lá, e por que que ele é uma ilusão? Por que que o perdão é uma ilusão? Tá? Porque nada pode ser real. Então, o que ele está fazendo? Ele está desmanchando um sonho, ele está desmanchando uma crença, né? Uma crença sem sentido, uma crença insana. E quando ele desmancha essa crença, aí só surge a verdade. Então, o que que ele fez? Né? O que o perdão fez? Ele só foi um caminho dentro de um caminho imaginado, mas o único caminho imaginado dentro da irrealidade, né? Dentro da ilusão, que nos leva à verdade, que nos leva à realidade. Tá? Ficou mais claro isso, Naldo? Ou preciso de mais alguma coisa? Não, ficou claro sim, ficou Ficou? bastante. Obrigado. Tá, obrigada a você. Mais alguém? Alguém gostaria de... Maria Amélia, Oi, amor. Diga, Roberto. eu queria pegar agora, nesse momento, um gancho nesse que você sugeriu. O autor do curso volta a mencionar uma coisa que eu queria te perguntar.
ele volta a mencionar uma facilidade que ele, o autor do curso, acha que nós podemos ter. Eu vou citar um exemplo, quando ele diz assim, no parágrafo 10, meu irmão santo, ou minha irmã santa, eu quero entrar em todos os teus relacionamentos e caminhar entre tu e as tuas fantasias. Permite que o meu relacionamento contigo, Jesus, né, o relacionamento dele conosco, seja real para ti. Pergunta, Maria Amélia, não é a única vez que Jesus fala com uma certa tranquilidade, facilidade, como se nós... então tudo bem, Jesus, vamos, vem cá, vamos sentar, vamos tomar um café, alguma coisa assim. Isso mesmo. Eu chego a uma conclusão que Deus é simples, Jesus é simples. Para ele, tudo é muito simples e óbvio, né? Só que nós complicamos tudo. Maria Amélia, aonde que... Eu não quero que você dê uma fórmula mágica, porque não existe essa fórmula mágica. Muito bem. Mas nós, assim, complicamos tanto. Aonde que a gente, assim, não está percebendo essa facilidade de se relacionar com Jesus e com Deus e com o Espírito Santo de uma maneira tão simples, como ele relata diversas vezes. Deus, inclusive, diz, você é meu filho santo, você pode criar milagres, você... Sabe, eles falam de uma maneira assim, o curso todo ele fala, diversas partes lindas, da lição 200 em diante, então, é um paraíso, assim, que ele transforma, né? Então, aonde que a gente está, assim, errando? Onde que a gente pisa tanto na bola, Maria Amélia? Onde que a gente... Por quê? E aonde, simplesmente, se ele fala de uma maneira tão simples. Obrigado, Maria Amélia. Eu que agradeço, amor. Eu que agradeço. Esses dias, numa aula também, né, tinha uma garota perguntando como é que eu posso chegar mais perto de Jesus, sabe? Como é que eu posso sentir? Primeiro a gente fala assim, né? Como é que a gente pode fazer isso? Se ele está dizendo que ele está entrando, que ele pode entrar em todos os nossos relacionamentos, moçada, então ele pode entrar em todos os nossos relacionamentos, mas quando a gente tem uma encrenca com alguém, veja como é difícil a gente entrar. Sabe por quê? Porque ele vai falar assim, ó, primeiro, a pessoa não fez isso sozinha, tá? Ela fez junto com você. Então, você é o responsável também, ok? E se você é responsável pela situação, né, criada ali, esse é o primeiro passo, tá, moçada? Porque, na verdade, nós somos responsáveis 100%. Mas, enfim, esse é o primeiro passo. Então, você está ali. Com a pessoa, a gente não pode fazer nada, mas com a gente pode fazer tudo. Agora, a gente parte de que princípio quando a gente tem alguma encrenca? A gente parte do princípio que a gente está certa, tá? Porque eu tô certa, porque não é possível, né? Não é possível que a pessoa não enxergue, não é possível que a coisa não tal. Então, primeiro a gente vai tendo que desmanchar, né? Toda essa vontade de estar certa. A gente também pode entender por que a gente precisa estar certa, né? A gente precisa estar certa porque existe uma crença em que se eu fizer tudo certo, se eu estiver certa, eu vou ficar de bem com Deus, né? Eu vou ficar bem na fita com Ele, entendeu? Então, e aí eu preciso achar um errado, que esse é um movimento nosso de enquanto a gente escolhe, né, Roberto? Enquanto a gente escolhe ser esse ser individual que ele chama de especial, né, de especial, então enquanto a gente escolhe, a gente ainda vai ter o quê? Esse impulso, na grande maioria das vezes inconsciente, de procurar um culpado lá fora, tá bom? E só que
né, dentro de toda a dinâmica do curso, a gente não consegue falar sobre isso assim de maneira muito detalhada aqui, mas, né, dentro do que o curso explica para a gente, cada vez que eu encontro um culpado lá fora, eu também estou reforçando a culpa em mim, tá? Isso, para quem é mais novo no curso, eu não tenho como explicar muito isso aqui agora, mas a gente pode tirar né, fazer um encontro só sobre isso, entende? E aí eu reforço a culpa em mim. Quando eu reforço a culpa em mim, né, eu estou vendo coisas erradas lá, eu estou vendo no mundo, eu estou vendo nos políticos, eu estou vendo nas pessoas, eu estou vendo nos criminosos, eu estou vendo nas pessoas que estão à minha volta, tá? Eu estou vendo coisas erradas. Se quando eu estou vendo coisas erradas, eu estou reforçando a culpa em mim mesma, veja, como que eu vou achar que eu sou digna de ter a companhia do Jesus, ou, né, de ter o amor de Deus, entende? Então, nesse sentido, não é num ponto que a gente está pecando, né? Na verdade, é assim, não é um ponto específico, mas é o ponto essencial do sistema de pensamento do ego, ok? Então, a gente vai olhando para tudo que a gente pensa que está errado, e aí a gente está reforçando isso na gente, portanto, a gente está se sentindo inadequado, portanto, a gente está se sentindo, não é inapto, mas assim, sem merecimento, né, do amor, sabe? Aí, parece uma coisa sem solução, parece que a gente está sempre vendo coisa errada, claro, né, vai ver lá. Agora, quando a gente pega um detalhezinho, né, uma coisa pequena, alguma coisa que a gente consegue lidar, né, algum problema pequeno, que é pequeno para a gente, né, que é pequeno para a gente, tá bom? Aí, esse problema, uma encrenca com alguém, ou, né, sei lá, um fato que a gente assistiu na TV, sei lá o que a gente faz? A gente traz a mente para cá, pega todos esses passos que a gente está falando, lembra no final desses passos, lembra, né, que isso não pode ser real, porque Deus não permitiria, um Deus amoroso, e é esse Deus que o Jesus vem falando lá no cursinho dele, entendeu? Então, esse Deus amoroso não permitiria que o filho dele sofresse. Então, aí a gente, por uma fração de segundos, a gente deixa o Espírito Santo falar com a gente, deixa ele mais perto, né? Ou Jesus, ou qualquer outro nome que vocês queiram, né? Que qualquer um quiser usar, desde que represente um amor que não é deste mundo, né? É um amor completamente incondicional. Então, a gente deixa o Jesus entrar, a gente deixa o Jesus ficar aqui pertinho. E aí, nesse momentinho, por menor que seja o tempo que a gente aceitou isso, esse momentinho a gente nunca vai perder. Então, de uma maneira também não explícita, né? Porque o Jesus nunca é tão explícito, de vez em quando ele é, né? De vez em quando é muito ruim essa coisa tão explícita ali no curso, mas que dá um choque assim na gente. Mas o que ele está dizendo? Vamos treinando a sua mente para olhar junto comigo todas as coisas. Vamos treinando a sua mente, mas devagar, tá? E devagar quer dizer gentilmente. Essa gentileza de, por exemplo, em qualquer lição que a gente pegue, né? As últimas são as mais gostosas mesmo, as mais lindas, né, Roberto? Mas em qualquer lição, bem no começo, que ele fala assim, fica 3 minutos, né? O período cumprido é 3 minutos. Mas se você não estiver confortável, não precisa. Pode parar, para antes, né? Então, essa gentileza, ele está ensinando a gente a fazer com a gente. A gente ainda tem muita resistência a isso, tá bom? Nós temos muita resistência a ser gentil com a gente mesma, né? Mas a gente vai aprendendo. Então, cada pedacinho desse, e a hora que você lê, Roberto, que você vê, que você sente essa simplicidade, que a gente sente essa simplicidade e fala, putz, é só isso mesmo, né? Nossa, não preciso de mais nada.
esse momentinho, que vai embora depois, porque a gente, né, a gente ainda escolhe o ego e aí isso daí vai embora, mas né, esse momentinho, o Espírito Santo não deixa de aproveitar. O ego não deixa de aproveitar nada que a gente, nada que ele possa usar para reforçar na gente o seu sistema de pensamento, né? Olha, tudo separado. Para eu ler? Isso? Eu já vou. Tudo separado, tudo, sabe, tudo é uma ameaça. A gente é vítima de um monte de coisa. Só que o Espírito Santo também é muito esperto. Qualquer momentinho que a gente abra uma brecha, que a gente dá a mão para ele, ele também guarda, ele também pega. Então, aí a gente vai tendo esse monte de momentinhos, mesmo que sejam pequenos, e isso vai criando uma memória. E é uma memória que é toda junta, porque assim, a gente vai guardando essas coisinhas na memória, e essa memória vai aumentando, a gente vai usar, e ao mesmo tempo, essa memória vai deixando a gente mais confiante na companhia dele, tá? E é só uma questão de confiança, porque vamos combinar, moçada, é racional isso, não é? Ó, assim, ó, como é que fala? É coerente a gente falar que o Espírito Santo está com a gente o tempo inteiro. É na mente, ele está com a gente o tempo inteiro, tá? É coerente para nós. Então, se isso é coerente para nós, o que está faltando é só a gente ir treinando. Mas o que eu vejo muito, e que eu fiz isso de monte também, é que assim, uma vez que eu como fala, eu já entrei em contato e fiquei um pouquinho em paz, aí a gente fica inconformada que esse negócio não dura, né? Então a gente fica com raiva da gente que esse treco não dura, sabe? A gente tava tão bem, né? Tava tão bem aquela hora, a risadona da Flora, né? Então assim, a gente tava tão bem aquela hora, e daí de repente, putz, sabe, volta tudo de novo, né? Sabe, nossa, encrenca essa coisa de novo. Então, né? Vai voltar, gente, vai voltar. A gente pode ter um pouquinho mais de paciência com a gente. Ó, deixa eu ler aqui no chat, senão o Rodrigo também não me deixa em paz. A Gabi que está escrevendo, né? Deus não perdoa porque ele nunca condenou. Exatamente. É por isso que, né, que a gente tem, que o perdão é uma estratégia, né? Ainda dentro do mundo da ilusão. Porque no céu ou na unicidade perfeita, o perdão não existe, né, moçada? Porque não tem nada para perdoar, tá? E aí, então, a gente ainda precisa do perdão porque a gente ainda tem ilusão a ser perdoada. Exatamente. Exatamente. E, é assim, não tem jeito da gente falar que a gente não tem ilusão. Veja, o fato de eu pensar que eu sou a Maria Amélia e que vocês são vocês, isso é completamente ilusório, tá? Então, só que não dá para a gente perdoar isso de uma vez e a pensar, não, sabe? Quer dizer, que dá, né? O Jesus diz que dá, mas quem que aguenta, né? É assim, ó, de repente eu sumo, sabe? De repente eu sumo. Isso para a gente, no nosso entendimento, quer dizer assim, eu vou morrer, entendeu? Né? Eu vou morrer ou eu vou sumir para sempre, entende? Só que não é isso que ele quer dizer. A gente vai sumir, sim, quando o perdão for completo e a gente aceitar a expiação para a gente mesma, tá? Então, cada pedacinho da mente, né? Cada pedacinho da mente vai aceitar o perdão para si mesmo, ou vai aceitar a expiação, que é o sistema de perdão completo para si mesmo. Quando a gente aceita, nem tem nem Maria Amélia e nenhum de vocês, que é um estado da mente, tá bom? Não é um momento único de explosão, de iluminação, de coisa, nem nada disso. É simplesmente um estado da mente, onde eu reconheço que eu fantasiei, que eu menti para mim mesma e acreditei que seria possível eu me separar de Deus, né? Estou falando eu, mas quando eu falo eu, é uma mente também. Eu junto com vocês, ok? Cada pedacinho dessa, cada poeirinha dessa que foi pulverizada a partir dessa ideia maluca de separação,
ok? A gente tem essa teoria, e essa teoria é importante, porque a gente pode, a gente tem um ponto para se referir, né? Porém, tá? O que é isso aqui? Eu posso afirmar que isso? Eu posso afirmar que eu estou Valéria? Pode, isso mesmo, e não sou na essência Valéria, pode mesmo, claro que pode, tá? O que não é ilusão nesse mundo? Quem perguntou? Marta. Nada, Marta. Só tem o que a gente pode dizer aqui, tá? A gente pode dizer que o que não é ilusão é aquilo que resta quando o perdão verdadeiro acontece, certo? Tem uma passagem linda no curso que fala, que são os lírios, né? Que ele fala dos lírios, mas também tem uma passagenzinha, tem várias, né? Tem várias, mas ele fala assim, não existe, não, o único lugar sagrado, ou o único lugar sagrado neste mundo é aquele lugar onde antes havia ódio e agora ele se transformou em amor, né? Por meio do perdão, tá bom? Mas aqui vamos lembrar que aqui a gente tem o reflexo do amor de Deus. A gente não tem exatamente o amor. O que ele chama de mais próximo do amor, que o curso diz, é o perdão verdadeiro, tá bom? Então tudo neste mundo é ilusório. O que não é, o curso é uma ilusão, né? O curso é um recurso para a gente lembrar da verdade, tá bom? Assim como o perdão é um recurso para eu me lembrar da verdade. Ele vai desmanchando a realidade de todos os detalhes ilusórios até um dia em que eu aceito a verdade sobre mim mesma e sobre tudo que aparentemente está fora, tá? Então, assim, ó, eu só queria completar. Onde nós estamos sonhando, Cláudio, nós estamos sonhando com um mundo a parte de Deus, tá? Eu sei que tem muita gente que pode assistir os nossos encontros e que está começando. Então, eu gostaria só de dizer para vocês não se preocuparem, porque essas ideias, elas vão ficando mais coerentes para a gente, sabe? Mais racionais, tá? Mas aos poucos, tá bom, Cláudia? Aos poucos. Veja, o curso diz assim, ó, é impossível nós nos separarmos de Deus ou do amor, tá bom? É impossível. Aí, quando a gente olha para esse mundo aqui, a gente vai vendo que tem um monte de miséria, né? Então, assim, um monte de expressões não amorosas, não é? E aí, a sorte é que a gente vai tirando a realidade disso, né? Por meio do perdão verdadeiro que ele ensina. Mas é aos poucos, tá bom? É aos poucos, a gente vai entendendo não, a gente vai aceitando, porque entender, a gente entende, só que a gente aceitar essa teoria é um pouquinho mais difícil, né? Aceitar isso que ele vai falando. Por isso que ele tem um livro, né? Que é o livro teórico, e depois a gente tem o livro de exercícios para treinar a mente da gente dentro daquela teoria que ele está propondo, ok? Então, ó, assim, a gente tem... Peraí. Não, Valéria, não vai enlouquecer, viu? Pode deixar, vai ficando melhor. Não, mas, ó, tem crise, assim, ó, fica bem calminha, fala, olha, estou entrando no negócio agora, começa a conversar com o autor do curso, chega mais perto, para a gente ser íntima, né? Eu sempre brinco aqui, para a gente ser íntima de alguém, a gente não pode ficar cheio de coisa, né? Ter que arrumar o cabelo para falar com a pessoa, escolher palavras para falar com a pessoa. Então, assim, aí a gente nunca vai ser íntima, a gente vai ficar sempre com, né, com alguma coisa assim. E com ele é a mesma coisa, né? Com ele é a mesma coisa. Fala com ele de igual para igual, entendeu? Ó, seu melhor amigo, se tiver que xingar, vai xingar, sabe? Vamos conversar ali, ó, peraí, vamos lá. Né? Então, isso vai criando esse vínculo mais íntimo e a gente vai ficando mais segura da companhia dele, ok? Bom, enfim, a gente tem a teoria,
tá bom, gente? Teoria, a gente tem, daqui a pouco chama o Roberto, nós temos essa teoria e depois a gente pega isso, quando ela é coerente, a gente vai trazendo para o nosso mundinho. Porque se a gente não trouxer para o nosso mundinho, se a gente não fizer desse curso um curso prático, ele não vai ter nada, ele não vai ser nada. Ele vai ser só um montinho de palavras bonitas e bem escritas, que é super bem escrito, né? Tá? Então, vai ser isso. Então, a gente precisa trazer para o nosso mundinho, tá? E de que jeito? Aos poucos, tá bom? Aos poucos. E lembrando muito, muito, muito mesmo, eu não sei se ela está aqui, acho que não, né? Mas eu tenho uma aluna que fala que ela vai tatuar. Tudo ela vai tatuar. E depois ela desistiu de tatuar porque aí tinha que tatuar o livro inteiro, o corpo dela não ia dar certo, né? Muito pouco. Mas assim, alguma coisa que tem que tatuar para a gente pode ser gentil com a gente, por quê? Porque nós somos aprendizes. A gente está aprendendo esse curso, a gente não nasceu sabendo, né? É igualzinho falar, igualzinho andar, igualzinho qualquer atividade que a gente tem aqui no mundo. E nós temos uma memória gigantesca de sempre ter feito de uma forma, né? E depois, essa memória, ela vai sendo substituída por essa que a gente vai aprendendo, tá? O curso, para mim, Maria Amélia, o curso é um caminho muito curtinho, né? Muito pequeno para a gente aprender tudo. Mas ele não é o único caminho. Só que para mim ele é assim, né? É o mais curto, pelo menos que eu achei, né? Que eu rodei por aí, sabe? Mas eu não me identifiquei com nada. Eu sou muito ocidental, eu tenho uma linguagem completamente ocidental, eu tenho, né, assim, e sou bem urbana, inclusive, né, sou bem urbana, mas a verdade que esse curso traz, que tem muito da filosofia oriental, é a minha língua, né, é a minha língua, é o que a gente tem que usar aqui e agora. Se a gente não puder, se ficar muito fora. Então, a teoria serve para quê? Para a gente ter um anteparo, para a gente ter como fala, um ponto de apoio, tá? E depois a gente volta para o nosso dia a dia. E aí a gente pode ser gentil quando a gente faz isso mesmo, né? A gente olha essas partes igual o Roberto olhou, e daí a gente fala, como é que eu não faço isso ainda? Droga, né? Como é que eu não deixo isso ainda? Aí a gente entende um pouquinho o porquê, e aí a gente fala, bem, meu bem, não tem problema, tá bom? Não tem problema. A gente vai para o próximo passo. E aí a gente dá mais um passinho, né? E depois a gente dá outro passinho, tá? Deixa eu ver uma coisa. O livro O Desaparecimento do Universo é muito legal. Ele vai ajudando a gente a entrar em contato com essa teoria, né, Cláudia? Bem legal. Comprar coisas que... Peraí. Vocês podem desmutar o seu microfone, tá, gente? Tá? Pode desmutar para perguntar. Ó, comprar coisas, querer viajar, cuidar do corpo. Não, uma ótima pergunta essa, tá? É uma ótima pergunta. Qual que é a próxima? Parece que as dores, quando vêm à tona, vêm com mais força e depois nós começamos a estudar. Vamos lá. Primeira coisa assim, ó. Cuidar do corpo, comprar coisas, gostar de coisa boa, viajar, brincar, rir, etc. E todos os recursos que esse mundo tem, enquanto são importantes para a gente, não de forma alguma ele é dando asas à ilusão. É que conforme a gente vai passando, né? Conforme a gente vai se desligando de algumas coisas, tá? Então, a gente vai se desligando. Então, algumas necessidades que a gente tinha, né? Nossa, muito grandes, elas vão ficando menores. É isso que vai acontecendo. Mas enquanto for legal, enquanto você curte, faça, tá? Enquanto você curte, faça. As coisas que te dão prazer e alegria aqui, as reais, que eu quero dizer, né? Não... Porque quando eu tenho prazer e alegria em pisar em alguém, essa não é real. Mas quando eu tenho prazer e alegria, né, e fico aqui, ou quando eu estou sofrendo porque eu não tenho alguma coisa, isso também não é gostoso, né? Então aí a gente pode olhar, mas se eu tenho, né, por exemplo, fui cortar o cabelo, né? Fui cortar o cabelo, fiz uma escova, entende? E aí, gostei,
né? Gostei. E aí, qual é o problema disso? Não é? Não tem nenhum problema, ok? Gostar de comidas, gostar das coisas, gostar de, sabe, de viajar, ou de encontrar, ou de brincar, todos esses recursos, ó, vou falar uma coisa super séria para vocês aqui. Isso é muito sério, é outra coisa que tinha que ser tatuada, né? É assim, ó, veja, tudo o que existe nesse mundo, tudo, absolutamente tudo, foi feito, né, dentro do sistema de pensamento do ego, ok? E foi feito para provar que a separação é real, tá? Fim de papo. Porém, tudo, absolutamente tudo daqui, a gente pode mudar o propósito. Então, qualquer coisa que exista aqui, ela pode ser usada pelo Espírito Santo, tá? Todas as coisas, qualquer coisa, em qualquer nível, pode ser usado pelo Espírito Santo. As boas e as ruins, tá bom? Então, tudo, absolutamente tudo. A gente muda o propósito para o propósito do Espírito Santo, ok? E aí tá tudo certo, não tem nenhum problema. Tá certo? Tinha mais alguma coisa? Parece que quando as dores... É assim, ó. A Poliana falou assim, parece que as dores, quando vêm à tona, vêm com mais força depois que começamos a estudar. É assim, parece, sabe, Poliana, mas na verdade ela só parece, sabe por quê? Porque antes a gente não tinha muita consciência da origem dessas dores, né? Então, como elas vão vindo para a gente, e aí a gente vai reconhecendo que, na verdade, elas são um reflexo desse sentimento de culpa, que é completamente absurdo, mas a gente tem. Então, isso parece que as dores vão ficando grandes. Hoje, no lembrete, se eu não me engano, é que não deu muito tempo para eu ler, mas se eu não me engano, a Ing, né, que no lembrete lá no Telegram, né, para quem não sabe, a gente tem o grupo, a Ing respondeu uma pergunta como essa. E não é exatamente essa, mas é algo parecido. Parece que as coisas pioram quando a gente está vendo o curso, mas não é que elas pioram. É que antes a gente achava, inclusive, né, que era tudo de fora, né? Todas as coisas eram de fora, as pessoas faziam, as coisas aconteciam, sabe, não sei o que, tudo isso, e agora a gente começa a assumir a responsabilidade. E assumir a responsabilidade por tudo é o que vai resgatar o nosso poder, tá? Mas o que acontece, né? A gente vai, isso fica meio dolorido, sabe? Porque a gente ainda não tem o todo, né? O complexo todo que o curso está falando para a gente. Aos poucos isso vai acontecendo, tá? Aos poucos isso, a gente vai tendo a visão total, né? Eu vivo dizendo que não adianta a gente separar um pedacinho, né? Não adianta, a gente tem que ter a visão total desse curso, senão corre o risco da gente interpretar de forma diferente do que ele está querendo dizer, ok? Adoro repetir o que o curso ensina. Eu não conheço o significado de coisa alguma, inclusive disso, e, portanto, não sei responder a isso. Eu não vou usar o meu próprio conhecimento passado como luz para me guiar agora, tá? Aí me ajuda a lembrar, o Espírito Santo vai responder. É isso mesmo. Quando você diz que o Espírito Santo habita em nós, me deu um nó. Isso está ligado, ó, ela diz assim, quando você diz que o Espírito Santo habita em nós, né, me deu um nó. Então, é assim, pensa no Espírito Santo como uma memória, não pensa como um ser, tá? Ali no curso, o Jesus, ele divide, né, a mente de forma didática, né, em 3 partes, né? O ego, o Espírito Santo e uma parte que escolhe entre eles, tá bom? Então, 3 partezinhas. Esse é um recurso didático, mas na verdade é tudo na mente. Você pode chamar o Espírito Santo de uma memória de Deus, tá bom? E ele tem que habitar. O nó normalmente acontece, tá? Que não é só em você, mas o nó normalmente acontece porque a gente se sente muito inadequada, né? Para ter uma santidade com a gente, tá? Uma vez tinha uma aluna minha que falou assim para mim,
eu estou fazendo o livro de exercício, eu até esqueci qual lição que é essa, né? Aí ela falou assim, sabe, Maria Amélia, eu aceito que eu sou um pouquinho santa, mas na lição está dizendo que eu sou muito santa, isso eu não consigo. Né? Isso eu não consigo aceitar, mas é assim mesmo, né? Então, é difícil mesmo, a gente não aceita, né? Por quê? Porque tem esse sentimento de inadequação, tá? Que está ligado até a isso que o Roberto falou. Por que a simplicidade está aqui na minha cara e eu não fico mais com ela aqui presente, né? Tudo isso está ligado a esse sentimento mesmo de inadequação que a gente tem, né? A gente ouviu, mesmo que não de forma audível, mas a gente ouviu do inconsciente e do consciente também coletivo que a gente é um pecador, através das religiões, não é? Então, isso está ainda impregnado numa memória e que ela vai sendo assim, descartada, né? Essa memória vai sendo descartada, mas vai sendo aos poucos, não é? Roberto, você queria falar alguma coisa? Nosso tempo está acabando. Como é que... Não, eu só... Só me ajuda, isso, por favor. Complementando, como sempre, você foi no foco perfeitamente, né? Mas eu observei também que quando o autor nos fala tão simples como ter a paz, tudo, se a gente notar naquelas frases, naquelas pequenas, grandes frases pequenas em itálico que ele comenta, né? A paz de Deus está brilhando em mim agora. Então, se a gente notar, sempre existe um texto antes que fala do relacionamento entre nós, de ver o Filho de Deus perfeito em todos nós. Quando nós intercambiamos com as coisas vivas desse planeta aqui, principalmente ser humano, né? E achamos o Filho de Deus dentro dele, automaticamente Deus fala conosco, Jesus está mais próximo e tudo. Então, esse relacionamento entre nós, entre eu e você, Maria Amélia, entre eu e todos nós que estamos presentes, e todos nós que estamos presentes com o mundo, faz com que a paz de Deus venha mais facilmente, né? Então, é como você disse, é um pensamento de que Maria Amélia não é Maria Amélia, é uma filha de Deus perfeita, e todos nós somos filhos de Deus perfeito. A partir do momento que nós estejamos dentro desse universo, a paz de Deus se instala bem mais facilmente. Então, ele sempre comenta, fácil, né? Falar comigo, mas antes, fala comigo através do teu irmão. Do teu irmão. E aí você vai chegar mais facilmente a mim. Então, é só isso que eu queria complementar. Obrigado, Maria Amélia. Não, eu que agradeço, Roberto. Vamos só fechar, assim, de forma assim, ó, que a gente já acabou, o nosso tempo já acabou, mas vamos fechar assim, ó, para ficar bem claro, né? A matéria-prima para a gente se conhecer, para a gente se autoconhecer, né? Nós, estudantes deste curso, são os relacionamentos, tá? Então, como a gente pensa que a gente foi dividido em um monte de gente, então é por aí. Aí a gente vai reconhecendo a igualdade em cada um. E existe um truquezinho, né, que a gente vai usar, de vez em quando a gente esquece, de vez em quando a gente volta, mas é uma coisa que é legal, porque a gente pode pensar assim, ó, como que eu vejo, né, o Cristo numa pessoa que me prejudicou ou prejudicou alguém que eu gosto, tá? Eu posso me lembrar só de uma coisinha. Eu posso me lembrar de que aquela pessoa ali, ela estava mais afastada do que eu da lembrança de que é o Filho de Deus. Quando a gente está afastado, muito afastado dessa lembrança, a gente tem muito, muito medo. Então, tudo que a gente vai fazer é se defender. E não interessa se essa defesa é um ataque.
Isso é a sobrevivência, não interessa. Então, assim, ó, ninguém precisa chegar a isso, assim, e aceitar isso de uma maneira total e restrita. Mas naqueles momentos em que a gente pode pensar, e uma vezinha só que a gente pensou nisso, e que isso foi coerente, que assim, ficou um pouquinho só mais leve, já criamos uma memória e o Espírito Santo vai aproveitar, tá bom? Moçada, muitíssimo obrigada por vocês estarem aqui, por mais um encontro gostoso, muito gostoso vocês estarem... Aqui tem mais uma perguntinha, mas a gente fala na próxima, tá bom? Então, aí, sabe, aí senão a gente se estende aqui, aí tem o meu pessoal que me apoia aqui, aí vai ficar bravo comigo, tá? Então, ó, vamos lá? Muito obrigada. Daqui a 15 dias a gente se encontra de Maria novo. Amélia, maravilhoso. Obrigada, Maria Amélia. Um monte de beijos para todo mundo, viu? Uma boa noite. Tchau, querido. Boa noite, gente. Até. Gratidão, Amélia. Gratidão, linda. Amélia. Tchau, tchau, bem.